Olá pessoal! No modelo TCP/IP, as portas operam na camada de transporte, e o TCP e o UDP são os principais protocolos de transporte que utilizam portas. Quando um pacote chega ao seu destino, o número de porta ajuda o sistema operacional a direcionar os dados para a aplicação correta. Em um cyberataque, por exemplo, a fase de reconhecimento muitas vezes envolve a varredura de portas, que é para identificar portas e serviços que podem ser explorados. Então vamos ver como listar as portas abertas no Windows com os comandos nativos do sistema, sem necessidade de ferramentas de terceiros. Então fica assim, ó, netstat, -a, que é para trazer informações detalhadas sobre as conexões de rede e portas abertas. Eu coloco também o n, que é para ele não resolver DNS, porque senão para cada linha de execução ele vai tentar resolver o DNS, vai tornar o processo um pouco mais lento. E Enter. Ó, repare que até listou bem rápido. Só que eu vou fazer de novo aqui, vou colocar um pipe more, que é para ele ficar guardando um Enter antes de prosseguir. Ali, ó, repare que já mostrou as portas. Eu vejo que tem algumas portas aqui que são antigas, são obsoletas e deveriam estar fechadas, estão no estado de ouvir. Por exemplo, essa porta 7 aqui. Essa aqui é a Echo Protocol. Ela envia de volta qualquer dado recebido. Serve mais para teste, né? Mas ela pode ser explorada em ataques de reflexão, que é para amplificar o tráfego enviado ao servidor. E ela também, esse tipo de ataques são perigosos porque permite que o atacante cause um grande impacto com relativamente pouco esforço. A porta 9 é a porta de descarte. Ela recebe um dado e descarta. A 13 é daytime. Ela é uma porta usada para sincronização de tempo, né? Ela retorna a data e hora atual do servidor. A 17 é aquela porta de citação do dia, é a Quote of the Day, é o protocolo, né? Que também hoje em dia é usada mais para teste, né? E diversão. Ela tem aquela origem nas primeiras implementações de rede, época dos mainframes, né? Na época das implementações de protocolos, onde eles deveriam ficar reservados, né, para funções específicas, onde o administrador deixava uma mensagem ali, o cliente conectava nessa porta e recebia a mensagem. A 19 é aquela porta de char gen, que ela é geradora de caracteres. Ela vai enviar uma sequência de caracteres. Ela também é altamente vulnerável a ataques de amplificação do DDoS e deve ser desativada. Quando a gente está tratando de sistema operacional, é muito importante também de saber qual serviço que está associado. Então a gente faz o mesmo comando, só que aqui no final eu coloco também um B, que aí ele traz o serviço que está associado àquela porta. Isso é muito importante para uma investigação, né? Até porque é para a gente saber quais vulnerabilidades podem estar associadas. A gente pode fornecer pistas sobre vulnerabilidades específicas descobrindo qual é o serviço, né? E como está tratando de serviço, também é importante a gente tentar identificar o PID, que o PID é um identificador de processo, que é aquele número único atribuído a cada processo em execução no sistema. Então, para identificar o PID, a gente faz assim, ó, é o mesmo comando, só que em vez de colocar o B, eu coloco o O. Até poderia colocar junto, mas eu vou separar para ficar um pouco mais fácil de identificar. Aí tá ali, ó, ele mostra as portas abertas, o estado dela ouvindo e aqui o PID associado, ó, 4588. Até posso tentar buscar um pouco mais de detalhes com task list. Task list eu faço um filtro, coloco entre aspas aqui, por exemplo, PID equal 4588. Aí eu consigo trazer mais informações, assim eu posso estender a investigação, né? Como não é objetivo agora, até não vou prosseguir. Eu vou ver, senão a gente estenderia demais, né? A gente pode dar uma olhada aqui também nas portas, vamos ver se elas respondem. Ó, telnet localhost, a 7. Vamos ver o que ela faz. Aquela porta de eco protocolo que ela só vai devolver qualquer dado que receber. Por exemplo, se eu enviar aqui um número 1, devolveu um também. Um 0, devolve outro 0. Por exemplo, um Q, W, ó, vê que ela vai duplicando os dados, né? Por isso que ela se torna vulnerável a uma amplificação. Deixa eu sair aqui. Por exemplo, a 9 é descarte, não vai ter nada. Ela descarta qualquer dado, também não serve. A 13, por exemplo, a 13 ali é daytime. Daytime vai só devolver a data e hora atual do servidor. Ali devolveu a data e hora. Também só serve para isso, já derrubou a conexão. Vamos ver a 17. A 17 que é aquela porta de citação do dia. Ó. Ali, ó, repare que ele traz uma mensagem de citação do dia, só servir para isso, já derrubou a conexão. Eu posso até ver outra aqui de novo. Ó, já trouxe outra mensagem. Só serve para isso mesmo. Então, por isso que é uma porta que acaba sendo utilizada mais para diversão. Antigamente já tinha suas funções específicas, né? Que era transmitir uma mensagem para o cliente. E a 19 vai gerar caracteres. Até posso fazer de uma forma diferente aqui, deixa eu abrir um temp, deixa eu abrir um notepad, fazer um script. Um script bem simples, para a gente rodar um laço aqui. Eu vou fazer um laço simples aqui, só para a gente testar essa porta. Ver se ela vai gerar alguns caracteres, né? Porque ela é uma porta de geradora de caracteres. Eu vou executar alguns processos filho aqui, 10 vezes, até para não estender demais também. Como é que eu posso fazer? Eu vou fazer um start, cmd, na console ali, vai executar um telnet, colocar o IPv6, né? Colocar o host do IPv6 e a porta 19, que é a chargen. Colocar um timeout também. Senão fica muito rápido a execução, a gente acaba não acompanhando.
Deixa eu fechar aqui. Um laço bem simples. Assim tá bom. Salvar, sair. Então vamos tentar executar ele aqui e ver se a gente acompanha uma mudança aqui. Vamos ver como é que ficaria. Então vamos executar o nosso script. Script.bat. Ali, ó. Na porta 19, a porta gerador de caracteres. Vamos ver como é que sai o comportamento agora ali, ó. Repare que já aumentou o volume de memória, ó. É só para isso que serve. Então, por isso que ela acaba se tornando altamente vulnerável a ataques de amplificação do DDoS e deve ser desativada. Ó, repare que vai aumentando o número de memória e assim, se fosse constantemente aumentando a memória, pode estourar, né? Pode causar uma negação de serviço. Deixa eu matar o processo aqui. Forçar pelo nome, Telnet. Tudo aqui é Telnet. Feito. Deixa eu limpar a tela. Como a gente está tratando de protocolo, e principalmente TCP também, é importante a gente pegar aquelas portas que são alocações dinâmicas, né? Encontrar portas alocadas dinamicamente, que é aquele intervalo de exclusão de porta. Então, para pegar a exclusão de porta, a gente faz assim, ó, net SH, interface, seleciona o IPv4, show, aí ele vai mostrar o que? A excluded port range. E o selecionar também protocolo. Selecionar o TCP aqui. E aqui eu consigo ver o intervalo de exclusão de portas. Ó. Essas portas são reservadas, né, e não podem ser utilizadas por outras aplicações. Isso aqui é especialmente útil em servidores e redes que lidam com um grande número de conexões simultâneas. E como a gente está vendo muito de protocolos de TCP e UDP, eu queria mostrar também como a gente faz para selecionar apenas por protocolo. Então a gente faz assim, ó. Deixa eu limpar a tela aqui. Netstat, colocar o A para trazer detalhes, N para não resolver DNS e vou trazer o P de protocolo. Aí eu posso selecionar só o TCP. Agora listou só o que é TCP, facilita muito a minha análise. E também da forma como tem para TCP, tem para UDP também. Ali, ó, trouxe só o que é UDP também. E eu também queria mostrar aqui no PowerShell. No PowerShell a gente também tem essa função, que é um pouquinho diferente, fica getNet TCP connection. Vou colocar um pipe more também, que é para ele aguardar um enter antes de prosseguir. E aqui ele traz bastante informações, ó, que é muito útil, ó. Endereço local, porta local, endereço remoto também, o estado, o bound, aqui ele está guardando conexões, mas ainda não foi estabelecida. Ó, ouvindo, o listen estabelecido com a internet. E da mesma forma como tem para TCP, também tem para UDP. Só que o UDP fica assim, ó, get net UDP, só que não é connection, é endpoint. Da mesma forma, colocar um pipe more aqui. Ele traz informações de UDP, só UDP apenas. Como a gente está tratando às vezes de monitoramento, ou a gente está buscando assim, execuções de rede, são execuções dinâmicas que acontecem toda hora, é importante também a gente ver um laço aqui para acompanhar. Então eu queria mostrar também a última dica que eu queria mostrar, a gente faz um while, um true. Isso aqui vai criar um pequeno laço, que o que ele vai fazer aqui? Ele vai executar esse bloco de comandos enquanto essa condição que for verdadeira. E como o true sempre será verdadeiro, a condição nunca se torna falsa. Então ele vai executar continuamente, para criar um pequeno laço, da forma mais simples possível. Posso colocar aqui um getNet TCP connection, ponto e vírgula, colocar um start sleep, para ele dar um intervalo de tempo, né? Em segundos, 2 segundos. A cada 2 segundos ele vai executar novamente esse cara aqui. E vai ficar infinitamente executando. Isso aqui acaba sendo muito útil para monitoramento, né? Porque saber quais são as portas abertas e os serviços que estão rodando fornece pistas sobre vulnerabilidades específicas, né? Então era isso que eu queria mostrar hoje, pessoal. Espero que aproveitem. Um grande abraço e até a próxima.